Sejam bem-vindos a mais um podcast da Wiggles, podcast feito para você, pequeno e médio empresário, que quer faturar mais e, obviamente, com lucro, né? Estou aqui com meu amigo e sócio João. Fala, João! E aí, Vitão, tudo bom? Vamos lá. Vamos para mais um podcast, tema super importante hoje. E a gente trouxe um convidado de peso para falar sobre isso. E o tema é estratégias financeiras para crescer a sua loja. Então, você que está no varejo vai aprender hoje várias estratégias financeiras para te ajudar a crescer. E para isso, eu estou aqui com o nosso cliente, convidado especial aí com o Renato Parolesi. Ele que é empresário há mais de 18 anos, empresa familiar, comprou juntamente com a sua esposa a loja há 18 anos atrás. Ele vai contar melhor essa história. E a loja simplesmente faturava 150 mil por ano e hoje já fatura aí, está na casa dos 3 milhões. Então ele vai contar como é que foi esse percurso aí de subida e as estratégias que ele usa, principalmente do ponto de vista financeiro, para isso. E vamos apresentar, Renato, seja bem-vindo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, João, bom dia, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês, partilhar um pouco, né, da nossa trajetória, né. Era há 18 anos atrás, existia um sonho, né, da minha esposa, né, de ter um comércio, de ter sua própria empresa, e ela sempre foi muito... administrava muito bem já os recursos dela, né? E aí teve a oportunidade de ela trabalhar na loja por um período e a loja não foi muito bem, porque a dona misturava muitas finanças, né? E essa loja ia fechar. E eu sempre trabalhei em indústria, né? E não queria que minha esposa também ia para a indústria. Então eu falei assim, Ju, não, então beleza, eu até estava na Argentina na época. Eu falei, Ju, vê se tem condições de a gente comprar essa empresa. Enfim, nós fizemos um levantamento, né? A loja não valia 65 mil na época, acabamos pagando 95 mil, mas falei assim, vamos comprar e depois a gente corre atrás e a gente consegue. Enfim, minha esposa muito dedicada, era um sonho dela, né? E que se tornou meu também, né? Porque eu comprei a bronca, falei, não, vamos para cima, né? E aí, a gente também estava terminando nossa casa, enfim, até esse negócio, tipo, vamos casar, sempre foi acontecendo, até porque nós não somos casados até hoje, viu? Sempre foi acontecendo as prioridades, antes não foi, a casa não ficou pronta, aí depois a casa ficou pronta, mas depois a gente comprou a empresa, enfim. Aí a gente pagava aluguel, nós nunca gostamos de pagar aluguel, né? Surgiu a oportunidade de a gente comprar o prédio próprio. Porém, nós vendemos a casa do sonho, nós moramos 3 meses. Nossa. Aí nós tivemos que vender a nossa casa, nós fizemos uma permuta, né? Para poder ter esse ponto comercial no centro, na rua principal da cidade, né? E era um sonho, assim, que estava se transformando, né, meu? Porque, a nossa empresa, com o nosso prédio próprio, né? Beleza, aí meu pai, ele era no ramo de pedreiro, e aí ele falou, Renato, pode desmanchar isso aqui? Não, vamos transformar isso daqui, abrir essas paredes, que vai dar certo. Aí beleza, foi abrindo, foi mexendo, não, vamos aumentar mais um pouquinho aqui, que aconteceu, acabou o dinheiro, porque nós não podíamos descapitalizar a empresa também, né? E a gente já estava com uns 4 financiamentos já, viu? Olha isso. Aí eu falei para minha esposa, Ju, nós não tem mais o que vender, nós vendemos a nossa casa, nós vendemos as tuas terras, que ela tinha que no caso ficou ela herdou do pai, né? Que ela perdeu o pai com 4 anos de acidente. Eu falei assim, Ju, só tem a casa da tua mãe. Eu falei, mas vender a casa da minha mãe? Eu falei, é a única solução. Ou seja, vendemos a casa da minha sogra, ela liberou, a gente passou a pagar aluguel para ela por um período, e eu falei assim, gente, Ju, vamos para cima. E aí nós tivemos que capitalizar, porque era uma partinha pequenininha a loja, né? E depois ficou mais ampla, mais espaço, ter que investir em mercadoria, em produto, beleza. E eu sempre tive em mente o seguinte, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer a primeira vez e bem feita. Para quê? Para chamar atenção, conhecer o teu público, né? Ver os teus concorrentes, ver a sistemática deles e fazer diferente. Isso é algo que eu sempre tive comigo. Então, fazer melhor nas condições que você tem hoje, com a obrigação
de melhorar, né, futuramente para poder encantar no futuro, né? Sempre tivemos isso em mente, né? Minha esposa, muito dedicada até hoje, hoje, graças a Deus, é uma empresa que cresceu demais, né? Porque a gente passou de uma receita de 150 mil para nas casas dos 3 milhões, né? Então, hoje é uma empresa bem estruturada, porém, 7 horas da manhã a gente já está na loja, tanto eu quanto ela. Então, um motivando o outro. Um ali. Importante. E deu um boom, graças a Deus. Hoje, segundo, não é eu que falo, né? Mas a gente escuta isso, que nesse segmento é uma das melhores lojas da região, né? Com certeza. E o nome é muito bom, né? Casa da Lingerie, casa com K, né? Casa com K, Na verdade, esse nome já existia, né? Então, ela foi fundada com esse nome Fantasia, e o nome Fantasia a gente não quis mexer, porque a gente já tinha uma clientela, né? Porque tudo bem que a loja tinha, acho que um ano, não tinha 2 anos no mercado, mas a gente já tinha um público, né? Até porque a gente não conhecia nada sobre negócio. Na época nós compramos pegamos mesmo CNPJs, tinha um monte de coisa. Por fim, nós tivemos que assumir para poder liberar o pedido, né? Os pedidos que tinha coisa que não foi pago, nós tivemos que arcar com isso. Mas, enfim, eu falei, Ju, vamos para cima, não vamos desistir, não. Porque, às vezes, é isso que a gente percebe de muitos comerciantes. Eles têm um sonho e depois eles conseguem, depois eles acabam aliviando. E, isso eu deixo claro para todo mundo. Se você tem um sonho de ter tua empresa, você consegue, não adianta baixar a guarda porque o governo vai aumentar o juro. Ele vai aumentar o juro, mas vai aumentar para todo mundo. Então, é muito importante o controle financeiro, o controle, saber comprar, né? A gente tem que analisar muito, trabalhar muito com a curva ABC. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Exato. Então, o segredo do sucesso é esse. E mais, acredito eu que a gente vai abordar mais para frente a parte de controle, né? Total. Controle financeiro, controle de estoque. E esse é o grande X da questão, que é onde você vê que realmente tinha muito dinheiro na mesa ali, e você começa a aproveitar isso daí, né? Exatamente. Maravilha. E olha que interessante, né, João? Assim como todo empresário coloca o dinheiro na frente, né? Sim. Porque eu não sei se vai dar certo. Imagina se tivesse dado errado, a casa da sogra, o sítio, da herança, ou seja, tudo ia para água abaixo. Então, é interessante, por mais que, assim, poxa, é maçante falar isso, mas tem que falar. As pessoas são desviadas a olhar para o resultado, não para a trajetória. Né? Exato. E aí, quando elas percebem só o resultado, hoje o Renato tá bem, é o tamanho da loja dele, o cara tem investimento no mercado imobiliário, tem prédio comercial, não sei o que, para ele é fácil, não sei o que. Mas imagina se tivesse dado errado. Como é que você ia falar para sua sogra? Sogra, perdi a sua casa, tá? Rodou. Toda a herança que você deu para sua filha rodou, porque poderia ter dado errado. Essa é a questão. Então, é muito interessante quando conta a trajetória, e principalmente no Brasil a gente tem que reforçar isso, porque o povo brasileiro é desviado para olhar para o resultado e não olhar para a trajetória. E o segredo não é olhar para o resultado, é olhar para a trajetória. E aqui nessa sua trajetória, brevemente, como você contou, a gente já percebe isso. Você precisou colocar o dinheiro na frente, sem a garantia de dar certo. E isso envolve um certo medo, principalmente, né? Quando era um dinheiro, você fala assim, meu Deus, é só isso aqui que a gente tinha. Acabou. Não tinha opção de dar errado, né? Exato. E como, mediante essa trajetória, só pegando um gancho nisso, o que você tem de conselho para a pessoa que às vezes está do outro lado pensando a mesma coisa? Eu só tenho 10 mil reais aqui, eu só tenho meus 50 mil reais, eu vou começar um negócio se der errado, né? E como que você, voltando lá no passado, o que você poderia falar assim, olha, eu senti isso e não teve plano B, né? O plano B era fazer o plano A dar certo. Como foi isso? João, na verdade, nós temos que ter até o plano D, né? Não é só o plano B. Então, é exatamente isso. A gente utilizou o plano A, usamos o plano B e trabalhamos no plano C e olha lá se não chegamos até o plano D. Então, assim, hoje o que acontece? Hoje, o mais importante de todo mundo é a força de vontade. Eu acho que a gente tem que acreditar.
Se a gente não acreditar, a gente vai ficar na mesmice. Por exemplo, eu vejo muita a concorrência eu vejo como uma locomotiva, entendeu? Porque ela nos impulsa. Então, eu vejo sempre a concorrência como um ponto positivo, eu não vejo como um ponto negativo e nunca pensei em quebrar meu concorrente, eu preciso dele porque é ele que nos motiva, né? Então, assim, uma coisa eu falo, o dinheiro ele pode mudar de mão, mas o conhecimento e a força de vontade, se a gente tiver fé em Deus, para que Deus nos dá saúde, para a gente continuar a nossa batalha, continuar a nossa trajetória, é muito importante. E outra, eu vejo a minha vida de empreendedor, de funcionário, que eu trabalhei muitos anos numa multinacional, sou muito grato também, porque eu aprendi muito, né? Sim. Eu vejo a minha trajetória como se fosse andar de carro, né, por exemplo. Então, o carro ele tem um belo de um para-brisa, né, e 2 retrovisor. O retrovisor é algo que não deu certo, você vê lá 2 retrovisorzinhos pequenininhos, né, mas o para-brisa, a frente é muito ampla. Então, é assim que a gente tem que enxergar a nossa trajetória e acreditar. Se você tem um negócio e ficar naquela, mas o fulano lá, a situação ele está reclamando, que a situação está difícil, mas o que ele está fazendo para poder dar certo? É isso que eu sempre levo, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel, eu não estou conseguindo pagar minha despesas fixas, mas beleza, cadê o controle? Qual que é a tua meta? Tem muitos que nem meta tem, nós não, desde o início nós tínhamos meta. Para a gente conseguir cumprir com as nossas obrigações, a gente tem que ter uma meta X, entendeu? E uma coisa que eu aprendi, João, Vitor, nós podemos perder tudo, mas a única coisa que a gente não pode perder é o nome. Sim, total. Porque eu sempre vi o banco, utilizamos muito o dinheiro do banco, a gente precisou, mas muitas vezes. Então, sempre tinha é importante ter 2 ou 3 bancos, para quê? Para você cotar, ver taxa, o que você pode fazer para me ajudar. Fizemos muito tomar decisão errada, mas muitas vezes não era por falta de conhecimento, que aí que às vezes acontece com muitos empresários, porque por mais que eles são leigos nisso, mas às vezes não busca esse conhecimento, né, certo? Isso é muito preocupante, né, João? É. A pessoa não buscar o conhecimento, né? Ela fica presa ali, né? Sim. E assim, Renato, talvez hoje você tenha essa mentalidade de crescimento como empresário diante de toda a sua trajetória, mas nem sempre foi assim, né? Que conselho você daria assim, a empresários assim que às vezes começa a dar certo e se acomoda, acha que a empresa vai caminhar sozinho? Às vezes, o que você diz assim para esse tipo de empresário? João, na minha formação, eu analisava mais empresas de fracasso do que empresas de sucesso. É lógico, é óbvio que a gente sempre... Só que eu queria aprender com eles onde eles erraram para eu não ter esse mesmo erro. Porque é o que eu acabei de dizer, o dinheiro ele muda de mão muito rápido. E nós, no nosso dia a dia, a gente toma muitas decisões durante o dia, mas decisões assim que você pode obter êxito, mas também você pode ter fracasso nessas tomadas de decisões, principalmente quando for alta. Eu costumo dizer os grandes milionários, né, Ike Batista, a gente vê muitos que acabaram em nada, né? Mas por quê? Tomou decisões erradas, no momento errado. Se envolveu com gente errada, né? Se envolveu com gente errada. E isso que você falou é um ponto muito importante, porque a gente nunca pode se corromper com ninguém. Sim, jamais. Entendeu? A Então, integridade, né? Exato. Tem que então, ser sempre em primeiro lugar. A honestidade. Eu costumo dizer o seguinte, João e Vitor, todos os negócios que a gente faz, ou imóveis, né, compra de imóveis e tal, eu sempre costumo dizer o seguinte, até foi uma fala eu levo isso comigo, porque ficou muito marcante na minha vida. O Dorival Madeu, que foi um paizão para nós, ele chegou em mim e falou, Renato, o negócio para ser bom tem que ser bom para os dois. Então, até hoje eu levo isso comigo. Mas o fulano está vendendo um imóvel, mas ele está com a corda no pescoço. Eu falei, não, vamos avaliar aquele imóvel. Custa X?
então, é isso, me interessa, mas vamos pagar o valor. Eu não quero nem saber se o cara... E, cara, isso é muito bom, porque as coisas boas começam a acontecer na vida da gente, né? Fora que tem uma coisa, né? Você é o cliente que... Você atrai o cliente que você é. Né? Tem muito empresário, a gente sempre fala isso, que às vezes, no ponto de vista, fala assim, fica chorando preço em alguns lugares. E claro, a gente tem, é como você falou, tem que ser bom para os dois. Mas tem muito empresário que a gente conhece, o João mais ainda, né, sabe disso, que o pessoal fica chorando preço, aí depois, quando contrata a gente, fala assim, não sei porque que os meus clientes choram preço. Não, vontade de falar, mas você também faz isso. Então, assim, você atrai o cliente que você é. Isso parece conto de fadas, mas não é. É energia que você carrega, né? Exato. E eu sou um capricorniano e, como bom capricorniano, sou mochiba, mão de vaca, como queiram falar. Mas eu não coloco preço nas coisas. Eu não coloco preço. Às vezes, até minha noiva fala assim, poxa, você não pediu desconto? Eu falo assim, não pedi, porque eu não gosto que façam isso comigo. Eu já fiz isso no passado, mas quando eu entendi que eu não quero ser... Eu não quero ser aquele tipo de cliente para não atrair isso daí. Vai atrair, claro que vai, mas você diminui. Parece que diminui muito a frequência. Raramente a gente ouve, né, João? Dá um desconto na consultoria de vocês. Não tem a IA que vocês vão implementar, não tem como dar um desconto. A gente raramente vem ouvindo isso. Mas por quê? Porque a gente também não fica colocando preço nos outros. Ou eu posso comprar ou eu não posso, né? E eu vejo que isso é muito ligado com essa mentalidade, né? Não querer pôr preço nas coisas dos outros e tudo mais. E pegando um outro gancho no que você falou, né? Essa mentalidade de crescimento tem a zona de conforto, né? Então, você tem que tentar romper. Mas tem o outro lado, que é o ego. E esse é um vilão, porque eu vejo assim, o mesmo cara, isso eu gosto muito de ouvir quando o Flávio Augusto diz isso, né? O mesmo cara que não tinha nada e abriu uma empresa, ele se acomodou. Aí ele começa a falar, não acontece porque o governo não ajuda, porque o banco não ajuda, porque a taxa não ajuda. Ele é um cara, beleza. Sim. Aí passa um tempo, esse cara começou a crescer, ele ganhou um dinheirinho a mais. Sim. Aí ele começa, né? Aí ele compra um carro melhor. Fica até mais bonito. Ele se acha que ele ficou mais bonito. O cara ele acha que ele ficou mais bonito, que é pior, né? E ele não ficou mais bonito. Estão olhando para ele porque ele comprou um carro mais novo, né? E essa falsa sensação de saber tudo, eu vejo que são dois extremos. Ou o cara entra na zona de conforto e vira um pessimista, o mundo é contra ele, ou o cara acha que sabe tudo porque ganhou um dinheirinho a mais. E eu acredito que o grande sucesso, o segredo, né, de sucesso é ter a gestão das duas coisas. Nem ficar de um lado muito acomodado, mas também nem deixar o ego predominar, porque senão a pessoa fica arrogante. Então ela não quer aprender mais, ela não quer estudar mais, ninguém quer trabalhar com ela. Basta você olhar na empresa e falar assim, nossa, toda hora é um funcionário. Aí você fala, será que eles estão contratando mal ou será que o empresa já tem um ego que ninguém chega perto, o cara não aceita opinião? Como é que você vê isso, esses dois extremos? Ou zona de conforto ou ego inflado? A zona de conforto, eu costumo dizer que é muito importante a concorrência, né? Eu vejo, por esse motivo, eu digo que a gente acaba não ficando por conta disso, porque a gente, o concorrente fez algo melhor, algo interessante, a gente vai querer fazer melhor ainda, sim. Entendeu? E o ego é algo que a gente vê muito, até aqui na nossa cidade, né? A gente viu muitas empresas de sucesso que, quando era moleque, eu passava de frente das vitrines, eu via, putz, uma loja linda, maravilhosa, e que muitas deixou de existir, né? Mas por quê? Porque, de repente, acha que a empresa dele chegou num ponto que ele não tem mais o que fazer para poder melhorar, e sempre tem e o mercado hoje, ele vem mudando demais, né? Então, ele está numa mudança muito rápida. E, às vezes, se a gente ficar muito também no operacional e, de repente, não saber a hora de levantar a mão, a gente vai afundar. E até um caso, acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já vou dar vou fazer uma colocação. Ano passado, sabe, a gente estava num investimento muito bom, fizemos para final de ano, e nós percebemos que a nossa taxa de conversão, ela vinha diminuindo. Falei, tudo bem que a gente estava a gente estava na nossa meta, batendo a meta, mas eu percebia que a nossa taxa de conversão estava ruim. Eu não sabia onde. Eu sabia que tinha um problema através de resultado de um sistema.
Só que eu não conseguia enxergar onde estava esse problema. É aí onde está, onde não pode ter o ego, né? A gente tem que saber a hora de pedir ajuda, a hora de levantar a mão. Opa, eu sei que eu tenho um problema, mas eu vou precisar de ajuda. E é aí onde, se a gente tiver o ego de falar, eu cheguei até aqui, hoje eu tenho minha empresa, mas graças a Deus hoje a gente tem nossa empresa, mas a gente não depende nada dela, porque a gente tem outras fontes de renda, né? Então, mas eu percebi o seguinte, se a pessoa também não fazer por gostar, por paixão também, aí pode também nem ser um ego, né? A pessoa chega uma hora que ela começa... Mas por quê? Porque ela não quer mais desafio. E nós, Vitor, João, a gente tem que nos desafiar a todo instante. Sempre. E nunca me vi um cara mega inteligente. Sempre um cara esforçado, com vontade de fazer algo diferente, ser diferente. Quebrar o paradigma da família, né? Que eu venho de família simples, humilde, né? Mas que sempre me ensinou a ter caráter, valores, dignidade, né? Valores, né? Sempre me ensinou valores. E é isso que a gente sempre, até porque muitos gerentes de banco ligam, você não está precisando de dinheiro, tem uma taxa bacana. Eu falei, não, cara, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Por enquanto não, mas se eu precisar, vê algo aí, um investimento melhor. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, deixa o dinheirinho guardado, se eu precisar eu vou atrás. Renato, legal que você tocou nesse assunto, né, dessa parte de valores. Talvez assim, você passou hoje você tem um caixa, tem esse capital de giro, que você consegue comprar bem e tal, mas talvez no começo nem sempre foi assim. Talvez você passou por momentos que talvez você nem sabia se estava tendo lucro ou não tinha na empresa, talvez não tinha um sistema robusto. Sim. O que você fala assim, para o empresário, a importância assim, de ter indicadores, de ter esse acompanhamento, entrando já na parte financeira? Exato, João. É o seguinte, hoje, se você não tiver um indicador na sua empresa, é a mesma coisa que você andar com um carro com o para-brisa do carro tapado. É a mesma coisa, porque você não vai ver o que realmente vai acontecer na frente, você vai bater e vai acontecer algo, vai dar ruim. Então é o seguinte, na verdade, de uns 4 anos para cá, quando eu me desliguei totalmente dessa multinacional, que eu trabalhei há quase 20 anos lá, amava o que eu fazia, e eu tive que aprender a gostar do comércio, porque é algo que realmente... Eu deixei de fazer o que eu gostava para fazer algo que estava dando um retorno bacana. Sim. E aí eu aprendi a gostar disso também, entendeu? Porque é desafiador. É muito mais desafiador do que dentro de uma empresa. Porque dentro de uma empresa você quer fazer, mas você é travado. Não te deixam evoluir, ou por medo, não sei. Processo. Entendeu? Então, ali não. Quando a empresa é sua, o único obstáculo é a tua esposa. A tua sócia. A tua sócia. Só que aí, através de números, você tem que convencer. A gente tem que fazer isso também, viu? A gente tem que convencer. Então, é o seguinte, aí em 2019, eu me desliguei. Aí em 2020 veio a pandemia. Eu tinha um cargo muito bom, né? Dessa multinacional. E um salário muito bom, e eu falei, putz, uma pandemia, tudo bem, a gente tinha um capital, graças a Deus, a gente conseguia ficar aí 6 meses, a loja fechada, tranquilo. Não sabia o quanto custava a empresa, 1 mês fechado, com a porta fechada, não sabia. E aí eu falei, mas tem alguma coisa errada que a gente precisa melhorar, a gente tem que começar a alimentar a despesa. Beleza, eu sei qual que é o meu faturamento, minha receita, mas eu não sei qual que é a minha despesa. E aí é onde eu assustei. Porque eu falei assim, poxa vida, se eu ficar 1 mês com a loja, isso na época, né? Se eu ficar hoje está muito, muito mais, né? Se eu ficar 1 mês com a loja fechada, ela me custa 50 mil reais. Eu falei, caraca, eu tenho que vender pra caramba, tem que ter uma receita muito grande para poder diluir isso. Então tem muita gente que fala, eu tenho um produto, eu vou jogar 100%, eu vou ganhar 50%. Não vai, eu posso dar... você vê muitos comerciantes falam, 50%, 60% de desconto. Cara, não existe isso. E o cliente que escuta isso é aquele que não quer acreditar que o cara está... Ou ele está enrolando, ou ele está jogando dinheiro no lixo, no ralo. Exato. Entendeu? Porque não tem como, não existe isso. E aí é onde a gente começou
colocar as metas mais claras. Aí nós aprendemos também que hoje você não precisa ter um monte de fornecedores, você precisa ter de parceiros. Você tem que ter parcerias. Fala assim, eu quero uma parceria com você, uma exclusividade, vou comprar X por coleção, o que você consegue? Então, é onde você consegue o melhor preço, porque hoje você não ganha na venda, hoje você ganha na compra, é onde muitos... Por isso que se você não tiver um indicador, um sistema para te dar um parâmetro, você vai quebrar, não tem como, você vai errar muito, porque não é coisa, eu acho que vendeu. Às vezes eu faço uma brincadeira com as meninas da loja, eu falo assim, o que vocês acham que está vendendo mais? Eu acho que está vendendo, e não vendeu nada. Aí algo que ainda todo mundo fala, mas no inverno não vende muita lingerie. Eu falei assim, vocês estão equivocadas, vende demais lingerie, não. Vende mais pijama, vende mais, aí é onde você pede para o sistema lá, você coloca os filtros e você vê que realmente está tudo errado, não é algo que vem da nossa cabeça. Então já tem aquele ditado, contra fatos no argumento, está ali, sim, fato. Então, não tem que ter, eu acho que... Não é o achismo, é o achismo que quebra muitas empresas. E por que, pegando o gancho nisso, por que você acha que o empresário tem medo de olhar para os próprios números? Eu tenho uma opinião sobre isso. Queremos ouvir a sua. É difícil você querer olhar para sua sombra e saber que você é o problema. E assim, nossa, eu estou sangrando muito minha empresa porque minha retirada é muito alta. Só que minha retirada é muito alta porque o meu custo de vida, CPF, está muito alto, porque eu comprei o carro quando não precisava, eu financiei isso, financiei aquilo, aí eu gosto de moto, fui lá, comprei uma moto, eu ando uma vez por semana com a moto, e aí o cara olha para dentro da própria empresa, então ele já fica até com medo, sabe aquela coisa que eu sei que eu estou fazendo cagada, mas eu não quero nem olhar, e isso é uma armadilha, né? Porque você vai ter que olhar, você vai ter que encarar esse monstro, né? Porque acaba se tornando um monstro. No começo é um monstrinho que vai comendo dinheiro, pequenininho, você faz carinho nele, parece aqueles bichinhos virtual, né? Né? Ele responde, parece o Paul, lembra do Paul? Vocês já jogaram o Paul. É a mesma coisa, só que depois ele vai ficando grande. Exato. Daqui a pouco ele fica maior que você já não consegue mais adestrar ele. Exato. Então por que você acha, na sua opinião, que o empresário tem medo de olhar para os próprios números? Porque eu vejo que muitas das vezes não é só porque preguiça de preencher, não. Às vezes é aquele medo de perceber que o próprio dono da empresa é o maior problema. Vilão. É o vilão. É o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, nós, pessoa física, a gente tem que ser pobre de uma empresa rica. Não existe uma pessoa rica e uma empresa pobre. Então, pelo menos eu vejo dessa forma. A gente tem que não só aprender a otimizar custo da nossa empresa, mas também da nossa vida pessoal, aprender a tirar o teu prolabore e viver com o seu prolabore. O dinheiro que entra no caixa não é seu, é da empresa. Se isso lá na frente, no fechamento do balanço patrimonial, tiver dividendo, aí sim você vê, vai ter um dividendo? O que nós vamos fazer? Não, deixa para a empresa, não, vamos pegar metade a gente divide entre os sócios e a outra metade deixa na empresa. Porque a empresa tem que ter capital, tem que ter uma reserva. É o caixa, né? O caixa Exato. É rei, né? Porque, João, hoje a gente não pode se preocupar com dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele tem que estar lá, a reserva tem que estar lá. A gente tem que preocupar com outros fatores que te posicionam no mercado, entendeu? E também, Vitor, muitos não têm um conhecimento, ou de repente é a mesma coisa aquela pessoa que chega a uma certa idade. Eu até tenho uma tia minha que fala muito isso, que eu não vou no médico, eu não vou fazer os exames, porque se eu procurar eu vou achar. Mas aí é que tá, mas se você for no início, se você achar esse problema no início, aí é onde você vai conseguir tratar isso daí. Entendeu? É muito mais fácil você tratar. É a mesma coisa um problema entre equipe, né? Você tem um probleminha lá, eu sempre costumo brincar com o meu time, eu falei assim, não deixa essa ferida virar um câncer. Vamos tratar essa ferida, vamos tratar ela no início. Para quê? Porque o nosso ambiente de trabalho ele tem que ser saudável, porque, trabalhar já não é fácil. E nós convivemos muito mais entre nós, time, do que com a nossa própria família. Então, vamos tentar fazer um ambiente de trabalho saudável. Então, mas muitas vezes é falta de conhecimento, muitas vezes é preguiça, vamos se dizer, de alimentar
o que é entradas e saída, porque, eu não tenho tempo é muito, tudo que eu comprar eu vou ter que alimentar lá e não sei o quê. Só que aí você vê ele na porta da loja dele com o braço cruzado, todos os funcionários do lado também é a mesma coisa. Então, você é referência para o teu time. Você tem que ser uma locomotiva para ele. Se você não puxar... eu falo que assim, a organização tem que ser desde a entrada da loja. É uma coisa que eu me incomodo, desde lá da sarjeta. Se eu ver matinho na guia da sarjeta, já me incomoda. Uhum. E eu vejo, meu time é a mesma coisa. Se eles vão lavar na frente da loja, eu não gosto de ver a vitrine manchada. A vitrine... Tudo quanto é tipo de produto eu já uso para poder passar e deixar a vitrine bonita. Pô, a frente da loja é a tua vitrine. E eu sempre até passo isso também para o time. Eu falei, aqui é uma vitrine para vocês. Hoje vocês estão aqui. Amanhã ou depois vocês podem estar em algo melhor. E é o que a gente prepara o time para isso. Uhum. Se a empresa crescer, é óbvio que quem está conosco vão crescer junto, né? Mas eu acho que esse medo maior é o medo de repente, de achar o que realmente ele já sabe o que está acontecendo, que é o... eu não sabe de um carro novo, mas meu carro já é novo. Para que eu vou pegar e vou usar o dinheiro da empresa, que vai fazer falta? Porque a empresa tem dessas, viu? A gente tem os momentos de vaca gorda e vaca magra. Momentos de vaca magra, eu vejo muitos aí que realmente de braço cruzado e não está lá fuçando nos seus indicadores, no seu fluxo de caixa, DRE, para ver, onde eu posso fechar a torneira? Porque minha receita vai cair, eu tenho que derrubar meu custo fixo. Mas eu não posso mexer na minha equipe. A equipe é o último, porque você tem uma equipe preparada hoje, ela vale ouro. Vale ouro. É um ouro que é lógico que você tem que ficar lapidando ele a todo momento, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. O indicador é muito importante para ir olhar esse indicador e sempre ir tratando, ou fechar a torneira onde tem que fechar, abrir onde tem que abrir. Não é porque as coisas estão ruins que a gente, vamos fechar tudo. Não. Tem que ter um investimento. Às vezes é importante o investimento para você dar um up. Eu sei, até recentemente tem um inquilino nosso de Jaboticabal, desocupou o prédio e tal, né? E ele tinha 16 anos. É até uma história muito bonita a história dele, sabe? Até eu me coloquei no lugar dele. Pô, nós passamos por tudo isso. Mas era 16 anos, nós ainda ficamos bem pouco, nós arriscamos muito mais. Só que era uma empresa que eles não arriscavam, ficava ali pequenininho, ficava sempre pequenininho. E o Arthur é o filho, né? Ele tem 18 anos, moleque, mas muito descolado, sabe? Ele me ligou e falou, Renato, você aluga? Eu falei assim, cara, eu alugo sim, cara. Mas... Eu falei o valor do aluguel, acho que era mais de 2 vezes mais, ou até 3 vezes mais do lugar onde ele estava. Eu falei, cara, vocês têm 16 anos de história, é a hora de vocês fazer diferente, contar a história de vocês. Tinha uma sociedade, depois separado. Eu falei, cara, se vocês não fazerem, é a oportunidade que vocês têm. Até porque ele tinha desistido. E eu acho que Deus tocou no meu coração e falou assim, Renato, liga pro Arthur. Eu estava lá em Jaboticabal, fui mostrar o prédio para uma outra pessoa. E alguma coisa me tocou no meu coração e falei, Renato, liga pro Arthur. Aí liguei pro Arthur, veio ele, veio a mãe, o pai. Deu uma baixadinha tal, no aluguel, porque eles tinham que mexer, fazer uma adaptação. E eu falei, cara, essa oportunidade é de vocês, velho. Se vocês deixar... Até porque eles inauguraram a loja quarta-feira. Fizeram um coquetel de inauguração lá em Jaboticabal. Uhum. E, cara, a loja ficou linda, maravilhosa. Parece uma loja de boutique. Sapato, né? Eu vi, acompanhei na rede social essa inauguração. Cara, a loja ficou maravilhosa. Bonito. Então, isso é bacana. Às vezes, muitas vezes, a gente também tem que servir de locomotiva para essas pessoas ou mostrar o potencial que elas têm de começar a contar uma história diferente da empresa delas, né? E eu também tive pessoas que me impulsionaram também. Não é coisa assim, veio... Não, eu sabia que eu tinha condições de vencer na vida, mas acreditava sempre com aquela humildade de escutar, porque eu gosto muito, até minha esposa brinca comigo, fala que você é falador, onde eu paro, não é... É bacana você escutar as outras pessoas. Uhum. Não importa que a pessoa lá de baixo...
Eu escutei conselho uma vez dentro de uma empresa, de um faxineiro. Eu estava tentando fazer um trabalho e não estava dando certo. O faxineiro falou assim, e na hora eu não escutei. Mas eu falei, pô, meu. Aí na hora eu vi que não dava certo. Falei, pô, meu. Beleza, fiz o que o cara falou e deu certo. Aí o que eu cheguei? No outro dia que ele já tinha dado o turno dele e foi embora, eu fui agradecer. Aí eu aprendi que a humildade é tudo. É a gestão do ego, é o que a gente estava falando. Exato. Exato. Então a gente tem que escutar os nossos colaboradores, tem que cara, eles são o nosso feedback, é eles. Num dia tem muitos empresários que falam, nem conversa com. Não dá nem bom dia. Eu falo assim, Vitor, é difícil, a nossa rotina é corrida, mas todo começo de mês, quando vai pagar a bonificação de meta, essas coisas, eu gosto de participar, porque eu gosto de entender o outro lado, ver, tá bem, onde a gente precisa melhorar, e tem muita informação privilegiada que vem lá de baixo. Claro, eles estão ali na linha de frente, né? Exato. Eles estão na linha de frente, isso é extremamente importante. Sim, né, João? com certeza. E assim, Renato, voltando a essa questão, né, do CPF e CNPJ, assim, que a gente acredita que é um grande problema, né? Se você pudesse assim falar em uma frase, CPF e CNPJ, tá tudo bagunçado, o cara tá com medo de olhar, sim, porque a pessoa às vezes está com um custo de vida pessoal muito alto e ela sabe que ela não vai conseguir às vezes mexer. O que ela faz? Porque eu tenho certeza que muita gente que está assistindo agora está passando por isso. E tá tudo bem, fazer o quê, né? A pessoa está passando por isso, ela aumentou muito o custo de vida dela. O que fazer? Se falasse uma frase, um único conselho, qual seria? Faz antes que vai ser pior? Antes que vai piorar? Separa. Olha, isso até hoje eu não vi nenhuma empresa dar certo por misturar CPF com CNPJ. É a mesma coisa você dirigir um carro, um pedal é CPF, outro é CNPJ. Meu, vai dar zica. Você vai bater o carro, você vai perder o controle. Então, assim, pessoal, quem está nos assistindo, se você faz isso, você continua fazendo isso, enquanto é tempo. Tira o seu Prolabore, mas para isso você tem que ver o quanto a tua empresa custa para ela funcionar, para você ver o quanto realmente é importante você tirar o teu Prolabore para não fazer falta para a empresa. Porque a gente vê muitos, principalmente casal, né? Tipo, um trabalha em algum outro lugar, ou até mesmo empresário mesmo, que trabalha em outro lugar e de repente a empresa ela tá tendo prejuízo, ela vem patinando, resultado negativo, e aí a pessoa tem que tirar o dinheiro da pessoa física para poder cobrir a pessoa jurídica. Eu costumo dizer o seguinte: se você faz isso, você está tirando dinheiro de outro lugar para colocar dentro da tua empresa, fecha. Fecha. Se ela não está te dando lucro, fecha. Ou pede ajuda. Ou pede ajuda. E a gente vê muito, até recentemente, algo assim que a gente aprende muito, um dos inquilinos nossos que quebrou, porque assim, a empresa ela tem uns altos e baixos. Só que é o seguinte, aquilo que quando você tem um indicador, você sabe a hora certa de pedir ajuda, de pedir ajuda para o banco. O banco está lá, gente. Eu costumo dizer, o banco é o mal necessário. Só que você tem que saber pedir ajuda na hora certa. Não adianta você já ficar inadimplente para você ir atrás do banco, e é óbvio que ele não vai te emprestar dinheiro. Entendeu? É óbvio. Então, eu costumo dizer que o banco é um investimento de alavancagem. Então, a gente tem um banco. A empresa, já muitas vezes, já ficamos no vermelho, só que uns 15, depois que a gente começou a alimentar a despesa, uns 15, 20 dias antes, através de fluxo de caixa, a gente já via que, tal dia, minha esposa que faz o financeiro, Renato, vai faltar dinheiro. Fica tranquilo, já estou mexendo os pauzinhos. Eu já sei que vai faltar, porque como ela faz o financeiro, mas eu estou vendo a minha conta, eu estou vendo o meu resultado. Eu sei que lá na frente vai faltar, mas por quê? Não porque a nossa empresa estava tendo prejuízo, não. É porque a gente estava investindo em outras coisas. Entendeu? Então a gente estava vendo onde. Não é que tá dando errado, não. A gente estava vendo onde é que estava o nosso dinheiro, mas a gente precisava daquela reserva da loja. Eu falei assim: antes de pegar o dinheiro do banco,
ficar pagando juro para o banco, vamos pegar a reserva da nossa empresa, mas depois a gente vai devolvendo, entendeu? Mas, enfim, 15, 20 dias antes, eu já comecei a correr, liguei para um, mandei mensagem para o outro, até que chegou um lá que falou, tem um recurso aqui subsidiado pelo governo, de folha de pagamento, que era um final de ano, né? A gente compra muito, né? Mas é só dinheiro, é como se fosse um ralo de 8 polegadas ali saindo dinheiro e um pouquinho só entrando, porque é assim, acontece muito. Novembro para nós aquilo parece um suga, toda. Só que aí depois vai chegando janeiro, fevereiro, a gordurinha vai aumentando de novo. Isso é comum. Só que como a gente estava com esse investimento imobiliário e a gente tinha que entregar esse prédio, então eu falei, não, vamos deixar para o mês que vem pegar o dinheiro do banco. Então isso tudo quando você tem um controle, uma gestão financeira, que você consegue enxergar a hora certa de pedir ajuda para o banco. E onde você vai, imagina só, se você conseguir ter uma previsão que daqui 30 dias meu caixa vai arrebentar. Então é aí onde você tem que começar. Você não pode, e agora? Aí chega lá no último dia, mas isso aqui tem que ir para aprovação, porque não é assim, eu chego lá no banco, pego dinheiro e está tudo certo. Não, depende do valor, passa por um processo de auditoria entre as financiadoras, os bancos, né, para poder liberar essa verba. E então, se você tem um controle financeiro, você consegue enxergar isso. Renato, pegando essa sua fala aí da importância do controle financeiro, assim, fala para nós assim, a importância de você saber comprar bem o seu produto. Quando você tem um caixa, que você consegue negociar melhor com o seu fornecedor, como faz para ganhar na compra? Como eu disse antes, né? É exatamente isso, João. Hoje o mercado, principalmente o mercado online, né? Ele vem nos assombrando. Então a gente tem, por mais que eles não tenham um custo fixo muito alto, mas eles têm a despesa também. Então é um grande desafio. Para a gente conseguir ter um markup muito bom, a gente tem que ganhar na compra, mas como eu disse antes, é na parceria, você tem que trabalhar com parceiro. Falei assim, você quer ser parceiro, você quer dar uma ou exclusividade, ou de repente, vamos fazer uma campanha para os nossos clientes, compre 2, ganhe 1, mas para você fazer essa graça, você tem que ter uma negociação boa. E quem vai te falar isso? O DRE. Você tem um DRE, você consegue ver, meu resultado, eu tenho a gente acha o ponto de equilíbrio, né? Eu falei assim, a hora que eu tiver acima de um determinado percentual, eu posso fazer uma graça maior. Entendeu? Porque o nosso cliente é o ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. Meu cliente quer ganhar. Meu cliente vai lá, gasta R$1.000. Além do desconto, ele tem que levar um mimo, um incentivo. Entendeu? Então é o famoso ganha-ganha. A gente fideliza esses clientes. O cliente sai de lá satisfeito, ele passa essa satisfação para outros clientes e assim vai, João. Maravilha. Mas eu acho que o DRE ele é muito importante para tomar decisão, para saber se você está comprando bem, se você está comprando mal. O teu markup ele está ali, é algo que você não tem como mexer muito, porque a tua despesa ela é alta. E se você começar a fazer muita promoção, muito desconto, vai acontecer igual muitas outras empresas que a gente vê, deixando de existir. Isso é um problema, né? O pessoal, eu falo assim, a empresa não quebra só por falta de venda, ela quebra também por falta de lucro, porque às vezes está vendendo bem, mas não tem lucro. E uma fala interessante aqui sobre essa questão de caixa, né? Teve uma vez eu fui ajudar uma cliente e ela estava com um problema que depois eu fui entender que o nome era esse, chamava descasamento do fluxo de caixa. Eu achei até bonito o nome, até entender o que era, né? Que acontece muito. Como a gente está falando aqui, principalmente nesse episódio de hoje, né? Para quem tem loja, tá no varejo em geral, acontece muito da pessoa, às vezes, comprar à vista do fornecedor ou parcelar em, por exemplo, 4 vezes, mas quando ela vai vender para o cliente, ela vende em 6, em 10, em 12, e aí dá o descasamento, né? Então, eu paguei à vista, mas eu vou receber isso lá na frente. E aí? Como ter uma assertividade nisso? Porque eu tenho certeza que a maioria que está ouvindo a gente aqui passa por esse problema. Ela está vendo que está vendendo, mas ela vai receber só lá na frente. Adianta
e dá toda a taxa para as maquininhas de cartão, para o banco da vida, ou segura? Como fazer isso da melhor forma? Vitor, nós passamos por isso também, tá? Hoje a gente compra tudo à vista, todos os nossos produtos é negociado à vista. Tipo assim, tem algumas marcas que não compensam. Por exemplo, eu tenho comigo, é algo meu, que de 5% para cima eu já compro à vista. Eu prefiro pagar à vista e nós parcelamos até em 12 vezes. Isso foi difícil o primeiro ano, quando nós tomamos essa decisão. Aí teve esse descasamento. Mas qual que é o meu conselho? Onde a gente conseguiu superar esse descasamento? É capital de giro. Adiantamento de cartão, você vai criar uma bola de neve. Por quê? Eu vejo o seguinte, isso eu oriento muitas pessoas. Eu falei, não antecipa. Não antecipa. Porque o nosso lucro, ele é mínimo. Quando a pessoa fala, eu estou dando 10%, cara, tem muitas indústrias, se ela ter um resultado de 5%, 3%, 5%, tá no céu. Entendeu? E aí é onde essas empresas vão patinando, não sai do lugar, está sempre captando dinheiro do banco. Então, para você superar isso, eu oriento a todos a não antecipar, porque isso vai ficar no giro. Porque todo dia a gente tem boleto. Todo dia a gente tem. E quando não, vem as guias do governo, né? Opa, 15, 20, 30 certeza. mil reais. E aí? Essa. E aí, você vai antecipar isso daí? Não, eu falo para todo mundo, eu oriento todo mundo. Capital de giro. Você tem que ter um bom capital de giro, fazer uma boa negociação de capital de giro. Para quê? Para ajudar a tua empresa a passar esses 12 meses, que é o que acontece hoje. Hoje a gente compra à vista e vende em 12. Sim. É comum isso. E sem precisar antecipar. Você planeja esse capital de giro, né? Você faz um planejamento. Exato. O capital de giro, de início, quando a pessoa está patinando, eu acabei de dizer, quando a gente antecipava, fazia antecipação, todo mês a gente precisava de dinheiro, ou entrava no especial, ou alguma coisa acontecia, porque hoje a gente não trabalha só com cartão, né? A gente ainda tem os crediários próprios da vida. E nem sempre a gente pode contar, a gente tem que ter a reserva, sim, para quê? Para suprir aquela lacuna que, de repente, o cliente não veio dia 30 pagar o carnezinho dele. Até a gente dá uma gordurinha de 10 dias, né? Para não deixar de chegar final de mês, o cliente não comprar, porque ele vai receber só no 5º dia útil, né? Então, a gente dá uma gordurinha para quê? Para que ele chega final de mês e continue comprando, né? Dando poder de compra para ele, né? E nem sempre vai dar os 10 dias, ele vai vir pagar. Então, a gente tem que ter esse capital de giro, seja ele um capital de giro próprio ou um capital de giro do banco, mas antecipar cartão é uma loucura. A pessoa vai se atropelar, porque ela está tampando só com a peneira. Lá na frente a coisa vai azedar. Exatamente. Se a gente pudesse fazer um resumo aqui, né, João, seria justamente isso. Lançar entradas e saídas, isso vai te dar um embasamento em termos de números, e aí você vai conseguir tomar melhor decisões, né? Até precisar... eu sou bom vendedor, mas eu não sou bom gestor. Escuta, meu filho, você não tem outra saída. Ou contrata alguém que vai te ajudar nisso, porque não adianta você ser um bom vendedor quanto empresário se você não for um bom gestor. Não adianta. Então é melhor você trabalhar como vendedor em outro lugar. E aí você vai ganhar sua comissão e tudo mais. Tem que ter o controle dos números. Sem o controle dos números, você não vai encontrar onde estão os problemas. E se você não encontra onde estão os problemas, esse problema talvez hoje é assim, vai aumentando até que esse problema vai te engolir. E aí é onde muita empresa quebra, né, João? Sim. E agora a gente queria saber, né? Afinal de contas, o Renato é nosso cliente. Sim. Como é que está sendo a experiência com a consultoria? O Renato mesmo falou, olha, chega num ponto que você quer alguma coisa, você precisa de ajuda. Você precisa buscar pessoas que te ajudam naquele ponto. E ele veio buscar ali a ajuda da nossa consultoria. E a gente iniciou um trabalho 3 meses, mais ou menos? 3 meses. 3 meses. E a gente queria saber a sua opinião, tá? Para você contar para o pessoal que está assistindo também, como está sendo a sua opinião. Sua opinião não, né? Sua experiência sobre isso tudo. Conta aí para nós. Bom, como eu havia dito, né, anteriormente, em dezembro eu percebi que a nossa taxa de conversão tinha diminuído bastante. Percebia que alguma coisa de errado estava com o time.
Meu time, eu considero ele como uma joia que precisava ser lapidada. E eu percebi que tinha alguma coisa errada. Tudo bem, a saúde financeira da empresa estava legal, só que chega a um ponto que a nossa empresa ela meio que estagnou. E eu falei, a gente tem potencial para isso, a gente tem estrutura para isso, a gente tem capital próprio para isso. Precisava de uma injeção de alguma coisa. Eu sabia onde é que estava o problema, eu sabia que o problema existia através de números, indicadores. Só que eu não sabia como fazer isso. Então eu falei, é como a gente falou, a gente não tem que ter o ego, porque eu alimento o sistema, é porque eu sou um administrador que eu tenho que saber tudo. Não tem. A gente tem que saber quem pode nos ajudar, as ferramentas que a gente tem para poder, às vezes tem muitas ferramentas que a gente não sabe nem utilizar, a gente tem que pedir ajuda, entendeu? E é onde, um dia conversando com o Max, o Max falou de vocês, e eu falei, um dia que ele vir, pede para ele vir conversar comigo. Aí nós tivemos uma conversa, achei bacana. Tinha muitas coisas que no dia você me falou que nem passava pela minha cabeça. E falei, vamos iniciar um trabalho, até porque nós estávamos falando de preço, né? Você falou o valor, eu chorei ou não? Nem chorei, né? Foi fácil. Eu nem chorei porque eu estava deixando muito mais na mesa do que aquilo que você... Com certeza, entendeu? Com certeza. Então, a gente iniciou um trabalho e o nosso time realmente passou por um processo de treinamento. A gente vem melhorando e muito, né? Vocês estão acompanhando os indicadores agora, a nossa taxa de conversão, o nosso ticket médio, o nosso time já está um pouco mais lapidado, né? Eu sei que sempre tem como melhorar ainda mais, né? Eu acho que é uma melhoria constante, né? Tudo bem que são alguns fatores que influenciam, né? Fatores externos, né? Porque a pessoa também, eu falo que o ser humano, essa fala é sua, né? Ela tem sentimento, emoção, qual que é a outra? Tem ambição, tem um pouco de tudo. Exato. Então, então eu falei assim, vamos iniciamos um trabalho e tal. A gente percebeu que a nossa taxa de conversão ela aumentou, significativo, né? Teve um aumento significativo, né? Saiu de 59 em março, que a gente calculou, foi para 65 em abril, agora está batendo 73, né? 73. Através do quê? Gente, pequenas mudanças, né? Que trazem grandes resultados. A gente trabalhou um pouco mais de objeção, porque o time, às vezes, na Shopee tá mais barato. E aí, vamos contornar? Então, só contornando a objeção, né? De repente, com um upsell... lembrando do Tião lá, aprendeu a oferecer, né, João? Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu sempre falo, o vendedor, não um tirador de pedido, né? A gente tem que transformar o nosso tirador de pedido por um vendedor de verdade. Que em poucos minutos, segundos, né? Você consegue saber a dor do teu cliente, saber o que realmente ele está precisando, né? E além daquilo ali, porque até recentemente teve uma cliente, até ela postou, acho que eu mandei, né, para você, que ela foi lá para comprar uma peça lá, que ela viu na vitrine lá, acabou comprando, sei lá, quase R$1.000. Nossa. Entendeu? Então, olha que bacana. Ela falou assim, e ela mesma disse que muitas das vezes não é preço. Muitas vezes é você saber a dor do teu cliente, o que realmente ele precisa e trabalhar isso. E é algo que o time tem que aprender, ele tem que ter propriedade sobre aquilo que ele tá vendendo, né? Ele tem que ter propriedade. É mais simples do que parece. É mais simples do que parece, exatamente. Mas é simples depois que você aprende, né? E você vê. Mas até então você não consegue enxergar isso. Não. Eu costumo dizer que quem está dentro da garrafa não enxerga o rótulo. Exato. Exatamente. Assim, eu falo assim, quando você sai daquilo, você olha e você fala, tá aqui. E aí você começa a trabalhar, né? Você percebe que, às vezes, o vendedor, ele quer vender mais, né? Ele quer vender mais. Principalmente, né? E a gente sabe que o seu time é muito bom, mas quando você trabalha a ambição no time primeiro. Né? Ambição diferente de ganância, como a gente sempre fala aqui nos episódios. É você querer mais, né? E aí quando você trabalha essa motivação dentro do time, aí eles começam a ficar sedentos por técnicas, né? Então primeiro você trabalha aqui, né? Tanto que a gente faz isso na aula 1, né? Exato. Trabalha aqui. Depois que você trabalha aqui, que você vê que eles começam a olhar, aí você entrega a técnica, que aí fica mais fácil de absorver.
E aí depois fica simples, né? Porque vira um processo igual escovar dente, né? No começo é difícil. Nossa, mas eu vou ter que, se o cliente falar que na Shopee tá mais barato, eu vou ter que responder? Vai ter que responder, só que com técnica, com elegância, de uma forma que vai ficar natural. Exato. Né? E isso acaba se tornando simples porque você começa a trabalhar na repetição e dando um gás no time, né? Isso é muito importante. E olha que legal, né? Você teve essa ideia, né? De tipo assim, poxa, meu time precisa de um gás maior. E só para quem está assistindo, que às vezes não... Nossa, taxa de conversão, né? O que é isso? Só para explicar, a cada 100 oportunidades, com o cálculo que a gente fez lá de março, o time do Renato estava vendendo para 59, agora está vendendo para 73. Ou seja, você aumenta a conversão de vendas com a mesma quantidade de oportunidades que o time já tinha. Tanto que a gente fez um cálculo, né, e deu, tipo assim, pra vocês entenderem o tamanho disso, pegando as mesmas oportunidades do mês de março, colocando para abril, deu R$41 mil a mais. Agora eu faço a pergunta, esses 41 mil, você aumentou o investimento em marketing? Nada. Zero. Só aumentou mais as oportunidades. Então, isso é resultado, né? É um detalhe, né? É um parafusinho que você vai apertando com o próprio time para fazer com que eles aproveitem mais as oportunidades que já tem, que é o famoso dinheiro na mesa, né, Renato? Exato. E a gente vê, além de tudo isso, é o engajamento do time. Você vê o time engajado, um time mais técnico, né? Porque a gente, nesse segmento de moda íntima, muitas mulheres acham que é simplesmente um sutiã, uma calcinha, e vai muito além disso. Por exemplo, cada look tem uma peça diferente para poder compor esse look. Por exemplo, tem muitas mulheres que é estatístico isso, a gente vê 80% das mulheres hoje ainda utilizam o sutiã errado, cara. Nossa. Em pleno século XXI, cara, ainda existe. Mas por quê? Porque elas não têm essa informação, porque tem os vendedores que são tiradores de pedido, que tipo, eu quero um sutiã 44, mas beleza. Mas fala assim, você tem algum problema de postura, você teve, sabe? Tentar tirar essa dor do cliente. Chega a dar uma consultoria, né? Exato. Uma consultoria de moda. Eu vejo que até tinha uma ex-colaboradora nossa que ela tinha pouca costa e muito busto. E ela usava um sutiã por baixo e um top e faixa por cima. Era coisa... Porque ela achava que não tinha. Eu falei, pô, meu... Aí uma das meninas, a Tainá, que tá com nós, eu acho que é 13 anos, 14 anos com nós, ela viu e falou, mas por que você faz isso? Porque não dá sustentação. Eu falei, pô, meu, mas nós temos uma solução aqui. Vamos lá, vamos... Meu, ela colocou... Tudo bem, que é uma peça... Aí tem aquele lance, mas é caro. Mas é caro, mas funciona. O que é caro é aquela peça que ela comprou, mais baratinha, que está hoje na gaveta, que ela só usa essa daí. Porque é o que dá sustentação, ela não vai ter problema no futuro na lombar, ela vai poder ou vai poder levantar os braços, não vai correr aquele risco da coisa escapar. Então é onde você tem que trabalhar o time, falar sobre benefício do produto. Sim. E é onde vocês vêm nos ajudando e através dessa ajuda aumentando nossa taxa de conversão, aumentando o nosso ticket médio de venda, vendo um time um pouco mais comprometido. Empoderado, né? Empoderado, trabalhando nosso resgate, porque às vezes todo mundo fala, mas eu não estou tendo, minha receita está caindo, não sei o quê. Cara, às vezes a pessoa tem a base de dados dela que ela não explora. E antes a gente não explorava também. E ultimamente nós fizemos um levantamento, a gente entendeu, né? Porque é lógico, a gente fez um estudo, a gente criou uma persona, né? E a gente viu que se uma mulher ela demorar para voltar mais de 5 meses na sua loja, ela não vai voltar mais. Ou por ela ter tido alguma experiência ruim com alguma de nossos colaboradores, ou por não conseguir atender essa pessoa, oferecer o produto ideal para ela, né? De repente por falta de conhecimento do nosso time. E hoje, o que a gente está fazendo? Trabalhando com ultimamente deu quase 4 mil clientes para poder fazer... 4 mil ex-cliente. Caraca. 4 mil ex-clientes. Tudo bem que é um processo demorado, que a gente está fazendo isso de uma forma mais humanizada, né?
mandando um a um, e a gente vê isso, o feedback do cliente. Falou assim, eu não voltei mais aí porque tinha uma ex-funcionária, que eu sei que ela não está mais aí, porque eu já vi ela em outro lugar, mas eu gostei, nossa, você não sabe o tão quanto eu me senti importante nessa organização, porque às vezes não é nós que demite o cliente, às vezes é o próprio colaborador que às vezes está num mau dia. Eu sempre falo, se você não está num bom dia, já fica em casa. Vai lá, pega atestado e fica em casa. Não vem aqui não, porque nós da organização, a gente quer muito eles. Muito, porque eu costumo dizer o seguinte, é muito mais fácil, né? Você trazer esse ex-cliente de volta do que você conquistar um novo cliente. Ele custa até... eu li alguma coisa, um livro, eu não vou saber te falar agora, mas um cliente novo ele custa 7 vezes mais do que você conquistar o cliente que já foi teu cliente, que já teve a experiência de comprar contigo. Certeza. E olha que legal, você está sentado em cima de uma base de 4 mil ex-clientes e você não estava vendo. Começa a olhar para os seus clientes e fala... negócio simples, puxa aqui a base, começa e aí você pega, né? O feedback, né, João, de pessoa, eu ouvi isso, pessoas voltando e o melhor, né? A pessoa volta, se sente, ela começa, porque não é aquela venda, né? Não é uma venda, ela voltou e comprou de novo. Não, ela voltou e comprou de novo e agora com o processo aqui definido, ela vai continuar comprando durante o ano, né? Então, às vezes você puxa o histórico lá e fala assim, nossa, essa pessoa aqui gastava comigo no ano, isso pro varejo é muito forte, né? No ano, R$4.000. E ela parou de comprar. Então, se ela voltar e gastar 200, eu não estou preocupado com os 200, estou preocupado no 4.000 que ela deixava no ano. Então, quando essa pessoa volta, João, não é os 200 que ela comprou naquele resgate, não. É os 4.000 ou mais que ela vai deixar durante o ano. Então, não é fazer uma venda, é fazer um cliente, né? Porque, afinal de contas, o varejo precisa de recorrência. Se a pessoa compra hoje, talvez vai comprar o mês seguinte de novo. E assim, a gente precisa aumentar essa recorrência porque você já começa o mês devendo. Exato. E aí você precisa ali de receita, né, João? E, Renato, parabéns pela sua equipe, tá? Eu ouço empresários que ficam meio assim, se eu investir na minha equipe, mas se eu investir no meu funcionário ele sair, eu falo, pior do que você investir nele e ele sair, é você não investir nele e ele ficar. Então eu falo assim, parabéns por você investir na sua equipe, a importância de investir em vendas, investir no coração de toda empresa que é a parte comercial. Que conselho você daria assim, para empresários que ainda ficam meio assim de investir em equipe, em vendas, a importância do time e da venda? Bom, João, primeiramente a gente tem que ver esse treinamento, essas consultorias como investimento, não como despesa. Então, tem muitos empreendedores que enxergam isso como despesa. E não. E outra, não é só isso. É muito prazeroso depois você encontrar com aquela pessoa e falar assim, através aquilo lá abriu minha mente. A gente escuta muito isso de ex-colaboradores. Aquilo abriu a minha mente, aquilo eu progredi através de conselhos, através de ensinamento, porque ali a gente é considerado como uma família. A gente considera isso como uma família, porque eu falo, essa empresa é nossa, não é minha, da Juliana, é nossa. Então, a gente tem que fazer os nossos colaboradores comprar essa ideia, que ali é nosso. Então, vamos crescer junto, mas não só financeiramente, mas de conhecimento, porque conhecimento é algo que nunca ninguém vai te tirar. Você pode perder dinheiro, hoje a gente tem, o dinheiro muda de mão, né, Vitor? Você pode perder dinheiro, mas o teu conhecimento não. E eu, assim, medo de arriscar, não. Se a gente não arrisca, o outro vai lá e vai fazer, e você vai ficar para trás. Com certeza. A única coisa que eu tenho medo hoje é de não ter mais saúde e fazer com que as coisas... deixar de fazer as coisas acontecer. Mas enquanto Deus me dá saúde para mim, para minha esposa, para os meus colaboradores, a gente vai para cima e não vamos ter medo, não. É o que eu sempre falo, vamos fazer o melhor hoje, até não ter condições melhor, para poder fazer melhor ainda no amanhã. Exatamente. Encantar amanhã, é o que eu sempre falo. Nosso cliente, e a gente não pode ganhar na venda ali, imediato. A gente tem que fazer esse cliente ficar encantado. Até isso foi tema do meu TCC. Fidelização e satisfação de cliente do comércio varejista com relação à casa da lingerie. Porque isso é importante. Porque ele vai contar a experiência que ele teve. Total. Ele vai e sem custo.
Sem custo de marketing. E aí, se você vende mais sem custo de marketing, o que te sobra é a palavrinha chamada lucro. E lucro no caixa é lucro no bolso do empresário no futuro, que é o famoso dividendo, enfim. Ou até mesmo mais dinheiro para você poder investir e crescer. Renato, muito obrigado pela sua presença, por partilhar um pouco aqui com a gente daquilo que você fez, que deu certo. Eu espero de coração que você que está em casa aí assistindo ou ouvindo somente, enfim, manda a primeira coisa, né? Manda isso aqui para outros empresários que você sabe que poderia e deveria ouvir esse podcast, né? E muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, João. Obrigado, Renato. Renato. Obrigado de coração. Renato, obrigado por dividir. Se fosse para você resumir assim em uma frase, se encorajar quem está nos assistindo do outro lado, qual frase seria? Olha, nunca ter medo. Acreditar no teu potencial e se você não tiver o conhecimento, busque ajuda. Mas enquanto você tiver vontade, tiver pessoas, é óbvio, ter pessoas que realmente querem crescer contigo, vai para cima, não tenha medo. Porque ninguém vai deixar você desamparado. Você sempre... E todos os problemas têm solução. Exatamente. Isso aí. E só para fechar, que eu queria ter falado isso, no momento de crise é sempre o melhor, porque todo mundo encolhe. Se todo mundo encolhe, você vai na frente e aumenta a tua fatia do bolo. E como você falou aquele dia, a gente é guloso, a gente gosta de morrer a fatia do bolo, né, João? Eu sempre falo que o bolo existe, está no mercado, né? Mas se a gente acreditar e ser sempre otimista, Eu falo que a gente sempre vai sair na frente. E não vamos dar bola para os bola murcha, não. Não. Vamos acreditar num país melhor, um Brasil melhor. A gente tem... Eu falo que esse país ele é muito rico. Sim. Total. Entendeu? Então a gente tem que acreditar. Se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? Então todo mundo tem condições de contar a sua própria história. E isso aconteceu comigo. Aconteceu com a minha esposa, ela também hoje ela pode contar a história dela, que ela tem muito mais propriedade que eu, porque ela vivenciou muito mais. Eu venho que eu tô full time ali na loja de uns 5 anos para cá, tá? Tô sempre aprendendo com ela, ela aprende alguma coisa comigo também, e também se alguém realmente, tô passando por algo parecido nessa parte de finanças, vocês podem me encontrar no Instagram. Como é que tá o Instagram lá? Renata Alexandre Parolese. Eu costumo dizer, eu brinco com o Vitor, eu sempre dou dicas, oriento empresários que realmente estão passando por um momento difícil aí, mas um conselho que eu dou, não deixa a peteca cair. Se vê que a coisa vai azedar, não deixa de pagar seus colaboradores, cumprir com suas obrigações, fornecedores, busca recurso no banco. Se você ainda está antecipando, pare de antecipar, capta esse dinheiro do mercado, um capital de giro. Se você tiver a tua casa, a casa da tua sogra, vende a casa da tua sogra para levantar esse dinheiro. E diminui o custo de vida. Exato. Seja pobre de uma empresa rica. Eu digo que, ainda até recentemente, a minha esposa falou, vamos trocar o carro, quer trocar a moto? Eu falei assim, dinheiro a gente tem, mas deixa o dinheiro da empresa, mas eu só estou precisando de uma coisa, trocar minha bike. Entendeu? Por uma boa saúde, né? Mas Tá assim, certo. sem atrapalhar em nada assim, a parte financeira da empresa. O dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Não mistura dinheiro da empresa com pessoa física. E o dinheiro no caixa é da empresa, não é seu, hein, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. João, como é que te encontra no Instagram? Obrigado. João Cosentino no Instagram. Com Z. Exatamente. Quem quiser me seguir, vai lá, @o Vitor Garbim e também @o Eagles, tá ali. Não sei como é que escreve? Tá ali. A gente até colocou para que vocês consigam aí, de certa forma, visualizar. Vai lá, @o Eagles e segue a gente também. Pode solicitar ali um diagnóstico gratuito para que a gente fale com você, entenda o que está acontecendo com a sua empresa e quem sabe a gente consiga te ajudar, assim como a gente vem trabalhando na empresa do Renato também, tá? Do mais é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Fiquem Renato. todos com Deus e até o próximo.